Quando a gente escuta a palavra, olha, mais uma chacina, né? Chacina de Osasco, de Jacarezinho, de Manguinhos, né? Isso pode parecer uma excepcionalidade ou algo que não faz parte de uma estrutura, algo que não se repete como uma política, né? Quando a gente fala de que algo é da ordem da política, é que algo é intencional e planejado, né? O que acontece é que as chacinas, você entrar em um lugar e sair matando, né? Executando, né? Geralmente, como isso envolve em quase todas as chacinas, funcionários do Estado, né? Policiais, né? Essas chacinas, né? Elas estão em linha de continuidade, né? Com as políticas de extermínio que fundam o Brasil, né? Eu sempre digo que quando o primeiro navio negreiro chegou no Brasil, o primeiro tumbeiro, né, e essa expressão me parece mais justa, porque eram tumbas, né, estava chegando ali também a resistência, né? Muito inicialmente, na história da escravidão no Brasil, começa a se organizar os quilombos, né, que são formas de Estado alternativa ao Estado institucionalizado, que no caso era a metrópole em Portugal. Os primeiros atos do rei de Portugal era muito claro, dizia muito claro, aquilombados não se conversa, né? Se mata, se prende, né? E se tinha prêmios para cada aquilombado, cada cabeça de aquilombado que se chegasse, né? Prêmios em dinheiro. Então, essa ordem de atirar e matar, que vem do século XVI, atravessa o século XVII, XVIII, XIX, nós estamos em pleno século XXI, onde se diz claramente, entra e mata. Aquele território não é apenas um corpo de uma pessoa, o território inteiro é identificado como o território da morte, né? Então, assim como a gente fala que tem a cidade, tem as polis, nós temos regiões nas cidades que constitui o Estado-nação, que são necrópolis. Eu acho que o Estado olha, portanto, para regiões, as comunidades, né, as comunidades periféricas, como lugar onde ali você tem permissão para matar. Então está em linha de continuidade, né? Além da chacina, você tem outra técnica de matar que é muito bem aprendida e pelos funcionários do Estado, que são as chamadas, os autos de resistência. Do que se trata auto de resistência? Significa que o argumento legal nós tivemos um confronto, né, nós nos defendemos, né, e a pessoa chegou a óbito. Geralmente, claro, a gente já sabe qual é a cor e qual é o sexo, qual é a idade, né? Jovens, pretos da periferia, das regiões da necrópole para o Estado, né? É muito interessante se vocês observarem como se estrutura a narrativa do Estado em relação aos autos de resistência. Porque na época high-tech você tem muitas imagens que circulam na internet de gravações do policial, né, do funcionário do Estado, organizando a cena para que a narrativa, a fala, tenha correspondência com a cena. Então coloca-se um revólver na mão, se mexe no corpo. Mas o que me impressiona, né, por isso a ideia da técnica, da metodologia que é ensinada, né, na formação desses funcionários do Estado, né, me impressiona porque eles não saem da cena da execução e fazem uma reunião em paralelo para dizer do tipo, vamos, o que a gente faz? Caramba, e agora? Não há nervosismo, né? Não há reunião, são atos treinados, mecânicos, né? Que em menos, às vezes, de, sei lá, pouco tempo, né, se constrói uma história coerente com a cena. Teve auto de resistência. O que eu quero dizer com isso? Que o auto de resistência, assim como os massacres, eles estão, portanto, em linha de continuidade, né, com a forma como o Estado lida com esses corpos negros, periféricos, né. Algo que acontece novo, ao meu ver,
a partir da década de 80 no Brasil, que vai tentar interromper essa linha de continuidade, é uma nova forma de resistência, né? Que é anunciado do lugar que politicamente se vê como um lugar do não político, que é o lugar da resistência das mães. Porque assim como a chacina de Osasco, né, onde mães geralmente pretas da periferia, né, se tornam escandalosamente órfãos de filhos, né, portanto lhe é negada a possibilidade da maternidade, as mulheres negras também escravizadas lhe é negada o direito à maternidade. A maternidade se define pelo vínculo, pelo cuidado, pela memória compartilhada, né, pela autoridade materna em relação ao filho, né, o que isso era da ordem da impossibilidade para as mulheres negras escravizadas. Elas não tinham filhos, elas eram peças, né, que compunham o inventário geral do senhor ou da senhora escravocrata. Essa mesma negação do direito à maternidade chega na atualidade, né? O que tem de novo, claro que não é uma reprodução e uma repetição da escravidão, não. Mas eu tenho elementos de continuidade, né? Mas são justamente essas mães que vão para o espaço público lutar por justiça, prantear pelos seus filhos, né? E exigir justiça. Isso me parece algo novo e desloca, inclusive, o que se pensa de política, o que se pensa de quem pode fazer política, né? Quais são os elementos fundamentais da política, né? Então, essa presença da mãe no espaço do judiciário, que leva suas camisas e dizem e repetem todas as vezes que falam, o Estado tenta o tempo inteiro também, da mesma forma que tenta construir uma narrativa, né? Uma história, com início, meio e fim para o ato de resistência, da mesma forma o Estado tenta o tempo inteiro negar a humanidade desses filhos, e ao negar a humanidade desses filhos tem uma outra negação também, que é a negação da possibilidade, da responsabilidade dessas mulheres serem mães, né? Então tem uma reiteração de bandido, não trabalhava, mexia com drogas, né? E no contraponto, né, as mães se reúnem, levam seus filhos para onde elas forem, defende a memória dos seus filhos, diz, não, ele tinha nome, tinha sobrenome, né? Tem alguém que se importa por eles. Isso me parece que é algo, de fato, relativo, não dizer que é novo porque é da década de 80, mas como que essas mulheres vão para o espaço público e demandam justiça e memória.